Olá galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos compreender como a autopip pode gerar ali disparo ineficaz. Nessa imagem a gente observa ali basicamente dois modelos ali setados ali com uma pipe de 5 centímetros de água e um outro modelo setado ali a 10 centímetros de água. Primeiramente é interessante entender alguns conceitos. O termo pipa extrínseca ela está relacionada ao valor pressórico positivo no final da expiração colocado ali pelo operador no ventilador mecânico. A segunda opção, a pipa intrínseca, ela corresponde ali ao valor de pressão ocasionado ali pela queda exponencial ou decaimento natural de volume de gás que não conseguiu ser liberado total de forma completa no final da expiração. Automaticamente nós compreendemos ali que quando aquele volume não é gerado, que foi inspirado, não é exalado, melhor dizendo, no final da expiração, esse volume adicional ali, ele pode provocar ali aumento de pressão no final da expiração, gerando então uma pressão positiva no final da expiração, compreendida então como uma pipa intrínseca ali do paciente. A soma da pipa intrínseca mais a pipa extrínseca gerada pelo ventilador é conhecido como conceito de pipa total. Marden, como essa pipa intrínseca gerada pelo paciente, ocasionado ali pela equação de caimento natural, onde o volume corrente ele é diretamente proporcional ali à possibilidade ali de ocasionamento de autopipe, ou seja, quanto maior o volume, maior a possibilidade ali de haver ali possibilidade de formação de autopipe, de aprisionamento aéreo, de volume final na expiração. A outra possibilidade é inversamente proporcional ao tempo expiratório, ou seja, quanto menor o tempo expiratório, maior a possibilidade de formação de autopipe com aumento do volume ali no final da expiração que não foi exalado e que foi inspirado. E diretamente proporcional nós temos também a complacência e a resistência. Quanto maior a complacência, maior a possibilidade, quanto maior a resistência, maior a possibilidade dessa sobra de volume no final da expiração, com a possibilidade de formação de pipa intrínseca ou a famosa autopipe. Na imagem à sua esquerda, nós observamos o paciente setado a uma pipa de 5 centímetros de água. Porém, ele tem uma pipa total ali de 12, ou seja, ele tem uma pipa intrínseca de 7, porque 7 mais 5 vai dar 12. Porém, o operador ali, para esse paciente assistir a ventilação mecânica ou estar no modo espontâneo, o trigger foi adicionado ali em menos 2 centímetros de água, ou seja, o paciente precisa fazer ali um esforço diafragmático que ele consiga ali então reduzir a pressão do sistema respiratório ali 2 centímetros de água. Se não houvesse autopipe, a pipe total ali ela fosse apenas 5 centímetros de água, que seria só apenas a pipe extrínseca, a pipe gerada pelo ventilador, bastava o esforço do paciente derrubar essa pipe de 5 para 3, que automaticamente alcançaria um disparo e assistiria à ventilação, porque 5 menos 3 daria os 2 centímetros de água do trigger. Contudo, o paciente ele precisa primeiramente fazer um esforço que elimine então esse valor de pipe intrínseca para depois então ser reconhecido pelo ventilador e alcançar também o valor ali gerado pela sensibilidade. O que seria isso, Marlon? Então, se a sensibilidade foi colocada no valor pressórico de menos 2 e a pipe total ali é de 12, 5 da extrínseca mais 7 da extrínseca, o paciente precisa primeiramente eliminar com esforço a pipe intrínseca, ou seja, os 7, mais o valor de sensibilidade que vai dar 2. Então o valor gerado pelo diafragma para alcançar ali o valor de reconhecimento do ventilador para assistir a ventilação mecânica é de 9 centímetros de água, ou seja, 7 da pipe intrínseca mais 2 do valor de sensibilidade. Então o esforço muscular do paciente vai gerar uma queda de pressão de menos 9 centímetros de água. Na segunda imagem, a sua imagem à direita, agora numa junçante, no efeito em cascata, no efeito em cachoeira, esse paciente ele foi um paciente absorveu ali a pipe extrínseca do ventilador. A pipe foi adicionada de 5 para 10 centímetros de água com o objetivo de reduzir a pipe intrínseca e com isso facilitar a linha de base e o esvaziamento pulmonar. Nessa imagem, a pipa então ela foi absorvida pelo paciente, gerando ali melhor deslocamento desse ponto de boa pressão e facilitando o disparo. Como assim, Marley? A pipa total ainda continua 12 centímetros de água, ou seja, literalmente nós temos os 12 na figura esquerda e 12 na figura direita.
Mas compreenda agora, nós temos 12 nesse sentido, nós temos apenas uma PIP extrínseca de 10 centímetros de água e apenas agora uma PIP intrínseca de 2 centímetros de água. O que vai acontecer agora? Se a sensibilidade for jogada novamente para menos 2 centímetros de água, o que o paciente precisa fazer? Ele vai ter que descer essa pressão de 10 para 8. Isso se não houvesse PIP intrínseca. Mas como há, essa PIP intrínseca é de apenas 2 centímetros de água, agora ele vai ficar com 12 e vai derrubar. Essa queda de pressão tem que ser ocasionada para 8, ou seja, a queda de pressão total seria de menos 4, ou seja, 2 da PIP intrínseca e mais 2 do valor de sensibilidade. Então o esforço que esse paciente precisa fazer para ser reconhecido e disparar o ventilador é de menos 4, menor ali que a primeira imagem, que ele precisava fazer menos 9. Isso é muito importante para entender o mecanismo de disparo ineficaz. O disparo ineficaz, ocasionado pela formação de autopip, é basicamente que o limiar pressórico colocado pelo operador para o paciente ser reconhecido pelo ventilador, por muitas vezes não é observado para quem está operando a máquina. Ou seja, o paciente é colocado o valor de sensibilidade de menos 2, menos 3, menos 1, contudo o paciente não consegue disparar a máquina porque o operador não consegue compreender que há PIP intrínseca. A PIP intrínseca, ela precisa primeiramente ser desviada, ou seja, retirada do sistema, para depois o paciente conseguir alcançar o valor de sensibilidade, ou seja, ele precisa eliminar tanto a PIP intrínseca como o valor de sensibilidade para ser reconhecido, as duas coisas. Porém, se a PIP intrínseca tiverem valores muito elevados, a magnitude do esforço muscular gerado pelo paciente é muito alta. Isso dificulta o paciente a disparar a máquina, gerando uma assincronia chamada disparo ineficaz. Se o paciente for um paciente que vai absorver a PIP, ali tem estudos mostrando entre 80% e 85% em ventilação ali assistida ou ventilação espontânea, adicionando uma PIP externa, é possível que o paciente, pela teoria da junçante, pela teoria da cachoeira, absorva essa PIP, diminua então a PIP intrínseca, deslocando o ponto com a pressão para um local mais proximal, mais distante da via aérea distal, mais próximo da via aérea proximal, com isso facilitando o esvaziamento pulmonar e reduzindo então a PIP intrínseca. Dessa forma, o paciente vai ter uma maior facilidade para disparar o ventilador e ser reconhecido por ele, assim facilitando o seu drive respiratório. Eu creio que vocês entenderam, não é tão simples assim, mas eu creio que com essas duas imagens você consegue compreender como a autopip pode gerar disparo ineficaz. Beleza? No próximo vídeo eu vou tentar trazer ali uma explicação bem mais completa, bem mais aberta ali sobre a formação de autopip, como fazer, como tratá-la, como reconhecer, como entender a constante de tempo respiratório, como entender essas equações ali relacionadas ao movimento e o deslocamento do gás, o decaimento natural do gás e do fluxo expiratório, para compreender então a formação de autopip, que não é algo simples e claro, e sim algo mais complexo. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.